Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando Vozes da Cidade. Eu sou Rafael Soares, muito prazer, muito obrigado por me acolher sempre, todas as tardes aqui na sua TV Evangelizar. O nosso Vozes da Cidade é apresentado para Maringá, para mais de 40 cidades, e a gente sempre tem um tema muito especial. Você também pode assistir o nosso programa através do YouTube TV Evangelizar Oficial. Estamos próximos de chegarmos a 2.500.000 inscritos de uma programação. Todos os programas estão postados lá, é só você conferir. São muito mais de 100 programas já que estão disponíveis da nova fase, né? Do programa Diálogo aí tem muito mais, mas Vozes da Cidade aqui sempre com você. Hoje nós vamos falar com o tema Ecos da Ausência, compreendendo o luto. Quem está aqui com a gente é o Zeca Grigoletto. Ele é escritor, psicólogo, professor e pesquisador, um grande estudioso dessa área. Seja muito bem-vindo, Zeca. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pela presença. Pode ficar à vontade. A gente já vai começar a nossa conversa, mas antes, por gentileza, coloca essa matéria no ar. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Não, eu não estou longe de vocês. Apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficaram, sigam em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Este é o Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar, hoje com o tema Ecos da Ausência, compreendendo o luto. Eu estou aqui com o Zeca Grigoletto, escritor, psicólogo, professor, pesquisador. Eu queria iniciar a nossa conversa, Zeca, falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Eu estou vendo aqui que você é um grande pesquisador do luto, livros publicados, inclusive infantis, sobre essa temática. E eu queria também conhecer um pouquinho desse seu interesse nessa área, dentro da área da psicologia, os seus projetos. Você tem uma vida acadêmica, assim, bem ativa. Estou vendo aqui é professor, doutorando em psicologia da Unesp, psicólogo e escritor. Como esse tema, esse interesse por tratar esse tema surgiu na sua vida? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar sobre esse tema que muitas vezes é interditado, as pessoas ficam com receio. Não é um tema fácil, mas que é necessário. E quando eu revisito a minha história, eu acredito que vem exatamente disso. Uma experiência que ela é universal. A gente fala que a morte e o luto é democrático. Todo mundo vai passar por isso, né? Então, desde a graduação na psicologia, há alguns bons anos atrás, eu já vinha me interessando por esse tema, percebia uma dificuldade em encontrar até materiais sobre isso. Então, a partir desse momento, eu falei, é essa área que eu quero seguir, né? Aí, junto com isso, vieram, como você comentou, né, alguns livros, algumas produções, os meus estudos também, o meu mestrado, especialização em luto. Mas eu acho que, acima de tudo, o foco é que eu pudesse oferecer um cuidado ético e cuidadoso para os meus pacientes, né? Hoje eu estou como professor universitário e para poder exatamente
compartilhar, né? Formar mais pessoas, mais psicólogos e psicólogas para trabalhar com esse tema. E a gente começa, Zeca, com alguns questionamentos aqui. Como que você descreveria esse processo de luto e quais são as fases mais comuns que as pessoas enfrentam? Essa é uma ótima pergunta, Rafael, para a gente primeiro começar entendendo que o luto ele é uma reação, uma resposta que é normal e é esperada quando a gente rompe um vínculo. Às vezes as pessoas pensam que o luto é uma doença, que não pode se enlutar quando perde alguém, ou quando perde algo também, não é? Porque o luto não é só por morte. Eu posso experienciar o luto quando eu perco alguém, mas também quando eu perco um trabalho, quando eu mudo de cidade, quando eu rompo uma amizade. Isso também é luto, não é? E quando a gente pensa em luto, é muito comum a gente acreditar que tem um passo a passo para seguir, né? Hoje eu vou chorar, amanhã eu vou sorrir, depois eu vou estar bem. Mas não é assim, quem dera fosse assim, né? A vida é altos e baixos. No consultório, às vezes, eu recebo pacientes que chegam hoje no atendimento, bem. Aí se a gente pensa assim, nossa, já superou, né? Olha que bom. Aí na próxima semana o paciente chega parecendo que a perda aconteceu no dia anterior, arrasado. Aí a gente pode pensar, então tem algo errado aí. Ao contrário, é o luto. Altos e baixos, é um processo, né? Então, acho que é importante a gente entender que o luto ele é uma resposta normal. Se houve vínculo, se houve afeto, se houve amor, quando se rompe, vai ter o luto. Eu já ouvi de algumas pessoas, eu não consegui viver o luto da forma que eu deveria ter vivido, eu não consegui. E isso está trazendo consequências para a minha vida. Existe isso, de a pessoa não viver aquele luto e depois ela ter consequências em razão disso? Sim, existe. Infelizmente, tem pessoas que, por uma série de condições, acabam não podendo viver seus próprios lutos. E isso pode ser um sinal de alerta, pode ser perigoso, porque a gente fala que em algum momento esse luto vai sair. Ele vai querer sair, não é? E a gente até chama dos lutos que são interditados. Então, por exemplo, a nossa vida corrida, não é? É trabalho, é estudo, contas para pagar. Às vezes as pessoas não conseguem expressar o seu luto. Isso pode se tornar um problema para a pessoa, se ela não for de fato cuidada, acolhida, o que é muito importante no luto, né? Gente, eu estou aqui com o escritor, psicólogo, professor, pesquisador, o Zeca. E quais as emoções são mais frequentes durante o luto? Como é que elas podem variar de uma pessoa para outra, Zeca? Isso é perfeito da gente entender, Rafael, que a gente não tem uma lista de reações que todas as pessoas vão manifestar. Então, por exemplo, a gente espera que no luto o enlutado ou a enlutada chore. Ok. Se essa pessoa não chora, que pode acontecer, é muito comum as pessoas ao redor falar, não está triste, não está sentindo. Não é? E não é bem assim no luto. Tem gente que, por exemplo, perde a fome, tem gente que come demais, tem gente que não consegue dormir, tem gente que dorme demais. Né? É muito particular, é muito único. Então, se a gente chega com uma listinha, é isso que você tem que sentir, são essas reações, a gente pode falhar aí. Inclusive, ser violento. Né? Porque se eu digo para a pessoa que é isso que ela tem que manifestar e não é o que ela está sentindo, de alguma forma isso vai ser prejudicial para ela, né? Minha gente, são dicas valiosíssimas, está muito importante essa conversa. A gente vai continuar essa conversa aqui na TV Evangelizar, hoje com o professor Zeca, escritor, psicólogo, pesquisador, especialista nessa área, conversando, dando dicas. Eu quero até que você depois vai no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, e repassa esse programa, compartilha, coloca no grupo da família, coloca nos grupos que você participa, porque esse tema vai ajudar muita gente, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Este é o Vozes da Cidade, o nosso encontro diário. Todas as tardes, eu, Rafael Soares, estou aqui com você. Hoje estamos com um tema muito especial. Nosso entrevistado permanece aqui com a gente. A gente vai continuar essa conversa. Eu tenho vários outros questionamentos
para fazer para o professor Zeca aqui e você continua ligado aqui na programação da TV Evangelizar. Eu vou trazer uma matéria e daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa. Veja só. As lembranças do Ademar ainda estão muito vivas, no relógio que ele sempre carregava, nas ferramentas que ele adorava. O marido da Giane faleceu por causa de um acidente vascular cerebral, uma dor que ela nunca imaginou que iria sentir. Quando ele faleceu, então veio aí um desmoronamento, né, da vida, dos planos, de tudo. Juro para você que eu fiquei um pouco revoltada com Deus, né? E como eu tenho muita intimidade com Deus, eu me permiti brigar com Ele, sabe? Eu entendi que Deus estava agindo, né? No silêncio, nas pessoas, através dos meus filhos. Isso me deu força. E também nesse momento daí o fator profissão me ajudou, sabe? Porque eu entendia, sabia disso, que era um processo. A perda de alguém é um processo doloroso. Segundo essa psiquiatra, o luto tem fases que precisam ser vivenciadas para restabelecer o equilíbrio emocional. A família tem um primeiro momento de choque. Em segundo lugar, vem a fase da negação. A negação é aquela parte onde a pessoa, não, isso não está acontecendo, eu devo estar sonhando. Não. Parece que amanhã essa pessoa vai estar aqui de novo e tudo vai estar acontecendo novamente. Em terceiro lugar, vem uma fase muito triste, que é uma fase de revolta. Uma fase de por que isso foi acontecer com a nossa família, por que isso foi acontecer com essa pessoa, né? Era uma pessoa tão boa ou era só uma criança? Mas com a pandemia, a despedida ficou mais difícil. A gente precisa desse compartilhamento da dor, isso alivia a dor sobre nós. E com o Covid nada disso existe. Então, a família vê o seu ente querido a última vez na sala, você levando compra na porta. De repente, a mãe teve que ir para o hospital, ninguém pode visitar, a mãe está no UTI e a mãe está enterrada. A psiquiatra alerta que o luto deve ter fim, mas encerrar esse ciclo não significa esquecer. O luto saudável, ele também tem essa questão da saudade boa, né? Da saudade da gente lembrar e priorizar os momentos que a gente teve bons, que honra para mim ter vivido com essa pessoa durante esse tempo, que alegria ter vivido estes bons momentos. Foi o que a Giane fez. Encontrou forças para continuar nas boas lembranças que o Ademar deixou. É melhor você entender a pessoa assim, porque nós não fomos feitos para o sofrimento. Deus não fez a gente para o sofrimento. Ele fez a gente para o amor, para a felicidade. E o Ademar, com certeza, não ia gostar de ver a gente sofrendo. Ele ia querer que nós estivéssemos felizes, bem tocando a vida. Então, em honra disso, nós estamos tocando a vida em frente. E eu digo que esse momento, então, sair da caverna é um momento de transformação. Inclusive, já tem um Maringá em pauta, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais informações para você na tela da TV Evangelizar. Mas deixa eu retomar a nossa conversa com o nosso entrevistado, escritor, psicólogo, professor, pesquisador, Zeca Grigoletto, aqui no estúdio da TV Evangelizar. Zeca, existe um tempo certo, né, para o luto? É o tempo 6 meses, é um ano. Como as expectativas sociais podem influenciar esse processo? Rafael, essa é uma questão muito importante, porque inclusive são discussões que a gente vem construindo na academia, nos espaços de produção intelectual sobre o luto, porque se espera que o luto, de fato, tenha um tempo, né? Os manuais diagnósticos, estatísticos de doenças e transtornos mentais que existem na área da saúde, o mais recente vai dizer para nós que o luto é esperado que em 1 ano o adulto consiga o que a gente chama de elaborar o seu luto e seguir a vida, né? No entanto, eu acho isso um pouco perigoso,
Porque eu sempre faço com os meus pacientes uma conta, né? Eu trago um cálculo para eles. Então, por exemplo, você teve uma relação de 40 anos com a sua esposa, não é? Uma vida, vocês construíram juntos, e ela morre. Uma questão de saúde, enfim. Como que em um ano, né, a sua vida vai voltar ao, entre muitas aspas, normal, sendo que a maior parte da sua vida você passou com essa pessoa, não é? Então, eu acho que o tempo ele é muito particular de cada um. E também tem o outro lado, que é o seguinte. Uma pessoa que, por exemplo, meses depois, poucos meses, começa a reconstruir sua vida, a seguir em frente. Não é? A gente fala. As pessoas ao redor, às vezes, também dão uma cutucadinha e fala, mas já? Né? Nossa, mas que rápido. Nem esfriou. Nem esfriou. Ainda. Isso, eu já ouvi. Mas já está saindo. Então, isso também é violento. A gente chama dos fiscais do luto, né? Que a sociedade tem, infelizmente, esse defeito de olhar e querer colocar um tempo para o luto do outro. Mas o que a gente tem que entender é que é muito particular. E tem alguns estudos, e eu concordo com esses estudos, que diz que o luto ele nunca passa. Ele vai estar com a gente. O que difere é que chega um momento que ele não fica mais no centro da sua vida. Mas ele está ali no cantinho. Uma data especial. Aniversário daquela aniversário, pessoa, né? Ou a data da morte se aproximando. Esse luto volta. Mas a gente já tem recursos para falar, ok, eu vou te olhar um pouco, você vai ficar, mas você vai voltar para o seu lugar. E aquelas pessoas que dizem assim, tá, mas como que eu vou ajudar essas pessoas? Eu sou amigo, sou familiar, eu estou junto com uma pessoa que está vivendo o luto. O que eu posso fazer por essa pessoa de uma forma sadia, tranquila? Isso é muito importante para a gente entender que quando a gente fala em pessoas enlutadas, a gente tem que entender que nós, enquanto família, amigos, comunidade, a gente pode ajudar estando disponível. A gente acha que a gente tem que chegar falando muita coisa, né? Falando, dando explicações, mas não. A presença, estar ali do lado, perguntar, por exemplo, você já comeu hoje? Porque a pessoa enlutada, mergulhada no seu sofrimento, ela esquece de tomar banho, de beber água, de comer, coisas básicas. Mas que naquele momento de sofrimento você não olha para isso. Então, é isso que a gente pode fazer. Você quer que eu vou no centro para você pagar uma conta? Né? Precisa que eu ligue para alguém? Isso é estar disponível. A gente acha que a gente tem que chegar com fórmulas falando, mas não. Fica no silêncio junto ali, né? É o que a gente fala da presença. Isso que é muito importante e é isso que eu ouço dos pacientes. Depois que eu perdi meu pai, me senti sozinha. As pessoas sumiram perto de mim, como se fosse um estranho agora, né? Destacando que você é um especialista nessa área, para quem está nos acompanhando agora, que está vivendo justamente esse momento, que recursos, livros, grupos de apoio, terapias você recomendaria para quem está passando pelo luto? O que você pode dizer para a pessoa que nesse momento está falando, poxa vida, eu estou vivendo isso, tudo isso que vocês falaram, eu me identifiquei, eu estou passando por esse momento. O que o escritor, o que o psicólogo, o que o professor, pesquisador, Zeca Grigoletto pode dizer para essas pessoas para que elas possam passar por esse momento? Olha, eu digo que a primeira coisa é não se comparar. Parece bobagem, né? Mas entender que o seu luto é seu. Você perdeu aquela pessoa. Até dentro da sua casa, a gente costuma dizer que, por exemplo, vou pegar um exemplo. Morreu a mãe, 3 filhos. Cada filho perdeu uma mãe diferente, porque a relação era diferente. Então, respeita o teu tempo, né? Isso que a gente fala no luto. Acordou um dia, acordou mais para baixo, ou se permita ficar para baixo, não força, né? Querer estar alegre, querer produzir, se aquele dia postar nas redes sociais que está bem, para quê? Se respeita, né? E eu acho que a gente vive, Rafael, numa época em que pedem e exigem da gente força o tempo todo, né? Eu ouço muito dos pacientes também que as pessoas próximas chegam uma hora que cansam de ouvir, né? E no luto a gente precisa repetir para dando sentido para isso. Mas chega uma hora que os amigos dizem, ainda? Né? Não, mas bola para frente, acabou, né? Mas
se para você não acabou, né, procura alguém que vai te ouvir, que vai te acolher, um profissional, né? A gente tem hoje, nos serviços de saúde, psicoterapia, no SUS, né? A gente entende que toda a questão, toda a demanda que tem, mas a saúde fornece, né? Psicólogos hoje, as instituições que formam faculdades de psicologia têm serviço escola que atende a comunidade gratuitamente. Então, acho que a gente tem que buscar ajuda e não sofrer sozinho, né? Então, não ter vergonha de buscar ajuda, de buscar um apoio profissional, porque isso é respeitar o seu próprio luto, o seu próprio sentimento. Gente, excelente conversa, tema importantíssimo, como é bom a gente tratar desses temas, porque aí a gente cresce. Zeca, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço o Muito espaço. obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Rafael. Pode permanecer aqui com a gente. Tá vendo, gente, como são temas importantes que a gente leva até você, faz questão de levar esses temas para que você possa refletir e repercutir aí na sua casa com os seus amigos. Já está disponível agora, pode entrar no YouTube nesse momento, YouTube TV Evangelizar Oficial. TV Evangelizar Oficial, o programa já está à sua disposição. Vozes da Cidade, o nosso encontro de todas as tardes na tela da TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.